O EP Heaven's Gate, ele conta a história de um personagem dentro do universo Dragon Boys, passando por 3 fases na vida dele, e essas 3 fases são resumidas em 3 músicas. Para fazer esse EP aí, a gente usou algumas influências que a gente teve na nossa adolescência e infância, que foi bastante Linkin Park e Bring Me The Horizon, e conseguimos mesclar com o que a gente está fazendo hoje em dia, que também a gente teve um pouco de influência de antes, né, que é o rap. Então é meio que um trap misturado com rock. A gente nunca tinha feito uma parada dessa e no final das contas deu certo. O EP soou como se fosse alguma realização grande que a gente não tinha conseguido fazer no passado, que a gente já teve passado tocando com algumas bandas, mas a gente nunca conseguiu fazer algo bom e grandioso o suficiente para agradar a nós mesmos. E essa foi a primeira vez que isso aconteceu numa música de rock. Então espero que vocês gostem aí do que vocês estão ouvindo nesse exato momento. E lembrando que esse EP teve a participação do nosso brother Manu, que as redes sociais dele estão aí na descrição, e esse projeto não seria possível se não fosse com a ajuda dele, então um salve aí. Exatamente. Aproveitando para falar um pouco como a gente conheceu o Manu, faz muitos anos já que a gente já trocava ideia, a gente já trabalhava com música junto, nós 3, mas a gente nunca tinha se juntado para fazer algum projeto. E de repente surgiu a oportunidade, a gente descobriu que ele estava fazendo trap também, a gente se juntou e aí, conseguimos fazer essa mistura de um trap com rock que a gente sempre quis fazer, né, mano? E aproveitando que a gente se juntou com o Manu, e a gente já sabia que ele é um cara que sabia berrar, sabia cantar da hora, a gente conseguiu desenvolver uma parada que superou tudo que a gente fez no passado sozinho, e tudo que ele fez, a gente juntou nossas 2 experiências aí com música e se tornou algo único e provavelmente inovador dentro do Brasil e do mundo. A ideia da música Heaven's Gate, ela surgiu de um jeito bem inusitado, pra falar bem a verdade. Eu estava pesquisando umas paradas no YouTube e aí uma galera que estava escrevendo umas cartas suicida, fazia vídeo suicida, e acabei caindo em um vídeo que era um cara que era stalker da Bjork, e aí embaixo desse vídeo tinha uma sugestão de uma filmagem rara de um caso que tinha acontecido de um suicídio coletivo. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu abri e era tipo 3 horas da manhã que eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, que coisa bizarra, o que será que é isso, né, meu? Os caras com um pano na cabeça, tipo, eu não sabia da existência desse caso. Daí eu vi na descrição em inglês, fui atrás e aí descobri esse caso. E aí depois eu mostrei pra ele e aí a gente decidiu que ia fazer um som sobre isso, porque é uma parada bem forte assim e tem uma mensagem por trás bem crítica, né? Então, aí pegando essa ideia de fazer um som baseado nisso, a gente falou, vamos então fazer uma pequena história, vamos dar uma sequência. Vamos pegar um personagem, vamos fazer ele passar por essa seita e sair vivo dela e passar por outras realidades. Como se fosse uma pessoa que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar o que aconteceu no Heaven's Gate. E a gente quis colocar um personagem dentro dessa história que, na verdade, ele permaneceu vivo e seguiu outros caminhos. Então a gente deu um novo rumo para essa história, sem deixar de fazer referências ao que aconteceu de fato. Na minha parte, eu já começo narrando o que aconteceu de fato na história. Que as pessoas, antes delas se cometerem suicídio, elas misturaram um gardenal com vodka e colocaram um saco na cabeça. Então por isso que eu canto, misturo gardenal com vodka achando que Deus ainda vai me salvar. Então aí seria uma pessoa cega de fé que faz qualquer coisa a troco de uma salvação ou de conseguir corrigir um erro que ela cometeu no passado ou algo do tipo. Filho do próximo nível era como eram chamados os seguidores dessa seita. Eles chamavam uns aos outros como os filhos do próximo nível. Por isso eu falei da burrice será meu troféu, seria aquela pessoa que tá fazendo tudo aquilo e no final não era o que ela esperava. Eu acredito que geralmente existem 2 extremos para essas pessoas que costumam discutir ou se envolver muito relacionado à religião. As pessoas que são fanáticas, certo? Que elas vivem a vida delas inteira seguindo padrões colocados pela religião, não pode ver TV, não pode fazer aquilo. Então ela acaba levando uma vida
conforme outra pessoa dita e não como ela deveria levar ou ela gostaria de levar. Então, às vezes ela tem vontade de fazer certas coisas, mas ela não faz porque ela vai na igreja e o pastor fala, se você fizer isso, você vai pro inferno. Então a pessoa fica esperando, pô, melhor eu ficar de boa e não fazer nada enquanto eu tô vivo, porque quando eu morrer, aí sim eu vou aproveitar. Então é um pensamento meio maluco, a pessoa deixa de viver, porque quando ela morrer, ela vai ser recompensada. Então é uma parada meio estranha. Também tem pessoas que abominam a religião ou não acreditam em Deus e tornam isso até também um fanatismo de certo modo, mas acabam esquecendo que muitas das vezes a religião também serve para certas pessoas que estão no fundo do poço e encontram na religião, na fé, uma maneira de sair. Então você tem relatos aí de pessoas que eram viciadas, que estavam em depressão e a religião ela conseguiu encontrar alguma coisa que fez bem para ela. Então, geralmente a gente acaba convivendo com dois extremos e na verdade você tem que buscar o equilíbrio de tudo e poder aproveitar tudo que você tiver de bom na sua vida, beleza? Na minha parte eu já começo fazendo uma crítica aos problemas psicológicos que são ignorados pela sociedade e na verdade ninguém leva muito a sério isso, né, hoje em dia, mas é a parada que mais está afetando todo mundo e essa geração, né? Então o que leva o cara a ir para essa seita, a pessoa a ir para essa seita, é ele tá buscando sempre tentar salvar a mente dele, porque na cabeça dele tá sempre um monte de vozes falando pra ele fazer coisas que ele não quer fazer, ou ele tá sempre sentindo alguma coisa estranha, porque ele não consegue definir o que ele tá sentindo, ele não consegue identificar aquela depressão, aquela ansiedade, ou aquelas vozes que sejam qualquer tipo de doença. Ele não sabe, porque não tem ninguém lá para ajudar ele, não tem ninguém para falar, para diagnosticar ele. Vocês já se sentiram loucos em algum momento da vida de vocês e já falaram para você, pô, vai para a igreja que lá você consegue se salvar, pô, você precisa encontrar Deus e tal. E esse personagem deu de cara com essa seita. Esse foi a tentativa de salvação dele. E inclusive tem uma parte da letra que quando ele chega lá e está prestes a fazer o processo, aí ele está se questionando, pô, será que eu fiz a escolha certa? E aí falam pra ele, pô, a própria cabeça dele, pô, se entope de remédio e deita. Aí, pô, mas por que os demônios ainda moram dentro de mim? Entendeu? Então, tipo, o cara ainda, ele tá lá, mas ele tá vendo que não é isso, sabe? Não é esse extremismo, não é esse fanatismo que ele tava buscando. Então, nessa parte até que a gente cantar junto, que a gente já tá numa fase do personagem se questionando do que tá acontecendo, que na verdade não aconteceu isso na vida real, o pessoal que seguiu a seita acabou indo mesmo e morrendo. Ele parece estar sendo forçado a acreditar em algo que não está acrescentando nada para ele. Só que ao mesmo tempo ele está percebendo que aquilo não é uma coisa boa, só que ao mesmo tempo está entrando na cabeça dele porque é uma hipnose. Então isso que muitas igrejas fazem é hipnose, é você tá indo toda semana lá e tá falando sempre as mesmas coisas, doando dinheiro, dinheiro e vai falando e isso acaba sendo uma sugestão pro seu subconsciente e às vezes você acaba estando hipnotizado e aí quanto menos você percebe, você fala, nossa, o que tá acontecendo? E funciona como se fosse uma corrente, né? Então você se pergunta, pô, como que o cara foi na seita e fez isso? Mas é assim, você vê a pessoa da frente fazendo e a outra pessoa, você acaba entrando numa corrente de hipnose e você acaba achando que aquilo é certo, entendeu? Então pra você, se tá todo mundo fazendo, o subconsciente já aceita como certo. No final, nosso brother Manu, o refrão, ele é o resumo da história do Heaven's Gate, na verdade. Ele meio que finaliza a história. Ele é o cara que encerra a música. Tem a história inteira, a linha da história, ela é contada. Ele introduz, ele faz a introdução, né? Ele faz a intro, né? Ele explica mais ou menos o que está acontecendo dentro da cabeça, o que está acontecendo naquele momento que o cara tá na seita. A lavagem cerebral. A lavagem cerebral, né? E depois o que aconteceu, né? Que o cara tentou mudar e no final das contas a mente suicida dele fez tudo acabar. De novo. E isso daí, no caso, não tá totalmente ligado ao personagem, em si, à história do Heaven's Gate. Porque no caso, o personagem vai para a próxima fase. Mano, essa música, na verdade, ela não era para ter esse nome. Ela inicialmente se chamava Rolê Suicida. Ela acho que foi feita antes da Heaven's Gate, talvez. Não me lembro.
Mas a gente falou assim, mano, como a gente poderia resumir, já que a gente tá fazendo uma coisa nostálgica da época de rock, daquela época que a gente pulava em show, que a gente também fazia show e tinha contato com quem é um pouco mais das antigas aí, já colou em show em bate-cabeça, showzinho de quebrada, tá ligado? De rock. Sabe como que o rolê é um rolê suicida? Você sai de casa querendo, mano, voltar arrastado, vomitando, o pessoal no show, na época se estourava no bate-cabeça, a boca sangrando, né? Os caras vomitavam no chão, os caras patinavam no chão, né? Nossa. Inclusive a gente já tem várias histórias relacionadas a esse tipo de rolê, que eu acho que todo rolê que a gente colava era um rolê que a gente falava, puta, mano, eu acho que eu vou morrer hoje, mano. Quem nunca deu um PT num show, num bagulho e falou, mano, puta, mano, acho que eu vou morrer, nunca mais faço isso, velho. Então é como se fosse um rolê suicídio. Trazendo isso pra dentro da história, a gente pegou um fato maior de suicídio em massa, que foi o Jonestown, que é mundialmente famoso. Se você pesquisar e jogar o nome, você vai se deparar com várias explicações da história. E então a gente quis fazer evoluir, sair do Heaven's Gate, que sim, foi uma tragédia, aconteceu aquilo, mas uma parada que é muito maior, que seria o ápice do cara, da autodestruição da vida do cara, fazendo uma metáfora aí com tudo isso que aconteceu no Jonestown. Então não é exatamente uma referência direta a Jonestown, que seria mais uma seita religiosa que aconteceu algo absurdo, mas é uma metáfora dizendo que o que aconteceu na verdade em Jonestown foi um monte de gente se juntou para beber alguma coisa e acabou morrendo porque um cara influenciou todo mundo. Então, um rolê geralmente funciona assim, a pessoa tá lá influenciando várias e outras pessoas e aí as pessoas vão se embebedando e fazendo merda e aí vai rolando e vira um rolê suicida. E aproveitando para falar, a gente já em rolê assim, a gente já se deparou com muita gente que às vezes nem bebia muito, ou nem bebia e ficava pagando coisa pros outros beber, ficava dando coisa pros outros beber, e teve casos de pessoas entrar até em coma alcoólico porque a pessoa nem bebia e outra pessoa acabou levando essa pessoa pro mau caminho, influenciando. E, pô, tem tudo a ver com a parada do Jonestown. Pra quem for falar alguma coisa sobre o título, pô, o título é pesado, pô, entendam tudo como uma história. Tudo faz parte da história, é uma música e é algo fictício que estamos tentando fazer uma ligação com coisas do cotidiano que já vivemos, ou que você pode ter vivido, ou pode ser também um alerta pra você, beleza? Bom, minha parte resumidamente é o cara entrando no rolê suicida e ele sai de casa triste, terminou com a namorada, os pais brigaram com ele, deu tudo errado, tirou uma nota baixa na escola, deu tudo errado no trabalho e aí no momento que ele tem de lazer, ele vai sair com os amigos, vai encher a cara, vai tentar afogar aquelas mágoas em droga e aí eu vou meio que narrando, o cara chegando nesse rolê, começando a usar uma par de droga porque ele quer ficar bem louco pra acompanhar o ritmo de todo mundo que tá ali. Aí ele começa a lembrar dos problemas dele, compartilhar, porque muitas vezes nesses rolês colam muitas pessoas que têm problema e elas acabam ficando muito loucas junto e compartilhando os problemas. Resumindo, o cara só iria sair de lá quando ele se sentir feliz. Na minha parte, eu meio que mostro mais uma vez o que aconteceu antes de chegar no rolê, né? Porque mais ou menos eu já falo que já saí de casa pensando em algo errado, minha família é um inferno, não sei o que, então provavelmente o personagem passou pela parada da igreja, que foi aceita lá, e a família dele fica prendendo ele em casa, ainda assim fica oprimindo as ideias dele, fica tentando colocar algo na cabeça dele que ele não é uma opressão. Você tem que fazer o que sua família manda você fazer, então vai pra igreja e faz isso, você precisa e blá blá blá. Então o cara tá de saco cheio disso, ele sai de casa brigando com todo mundo e já fala assim, mano, hoje eu vou chapar, eu vou morrer, mano, não quero nem saber. E aí ele vai pro rolê e se estraga, dá PTzão, tá ligado? A parte do nosso querido Manuzinho vai ser uma letra de trap dentro do rock pesadão, berrando. Então ele começou a falar aqui de codeína, aí ele misturou codeína com vinho. Aí o que é? Codeína é a bebida do trap e vinho era a bebida do rock. O cantinho do vale. Então ele misturou tudo e transformou nesse refrão que
é como se fosse o resumo dessa festa, né? O que está acontecendo. Misturo ácido, cola ali, vinho, nós vai chapar até não aguentar. Esquenta o rosto e me alucina, as minhas drogas virarão rotina. Chapado de codeína, mano. Essa parte aí é muito pesado. E é aquela parte lá que se a gente tivesse em 2010... Ia ter que ficar igual o caranguejo. E ia ter aquele meme do cara do Blast Default escrito prefiro Breakdown. Quem lembrar disso daí, coloca aí na tela o Breakdown aí. Que esse daí é top. Muita gente confunde solidão com solitude. E solitude é o contrário da solidão. Solitude, resumindo, seria uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Ela gosta de estar com ela mesma. Sabe aquele momento que você senta na frente do PC ou do videogame e você joga sozinho e você tá feliz fazendo aquilo? Ou você tá junto com um monte de pessoas e você fala, puta, não vejo a hora de chegar em casa pra ficar de boa lá sozinho, lendo mangá, fazendo coisa. Aquele momento que você tá jogando Shadow of the Colossus e você tá procurando o Titã. Se você tá andando naquela paisagem linda sozinho, procurando contemplando, então isso é solitude. Isso é solitude. Na minha parte, a letra, como ela é um pouco pequena, mas bem autoexplicativa, eu vou até falar pra vocês que seria o personagem estaria também ligado um pouco a mim. Então eu coloquei como se fosse eu dentro daquele personagem, foi como se fosse um espelho pra mim. Há tanto tempo longe de mim, seria eu, todos esses anos, tentando encontrar o que eu queria pra mim. Fazendo várias coisas na minha vida e parando na metade e desistindo. E todo esse tempo eu tava longe de mim mesmo. E eu sentia que eu tava dando realmente passos rumo ao meu fim. Os anos estavam passando e eu não tinha encontrado algo que realmente me satisfazesse ou que fizesse sentido pra mim. E eu me sentia perdendo anos na minha vida, certo? Perdendo anos não da minha bunda, da minha vida. Cadê? De novo. E eu me sentia constantemente perdendo tempo. Então eu perdia tempo de tão pensativo que eu ficava, puta, isso vai dar certo, aquilo não vai dar certo, e agora, e quando menos eu percebi, eu não estava fazendo nada. Você torcendo para me destruir, são todas as pessoas que passaram pela minha vida e nunca acreditaram no meu sonho, naquilo que eu queria fazer. Muitas pessoas torciam para dar errado, até hoje muitas pessoas torcem para dar errado, é o normal do ser humano, geralmente ele não consegue ser realizado e ele quer que a pessoa não se realize para ele se sentir um pouco mais confortável. Então, basicamente o que aconteceu durante a minha vida inteira. Muitas pessoas apareceram durante esse caminho e poucas ficaram até hoje. E resumindo, eu venci os meus medos e consegui fugir. Então eu encarei isso daí de frente, consegui falar, pô, não, trazendo isso pro Dragon Boys, vamos fazer o Dragon Boys, vou cantar, vou subir no palco, vou falar, vamos colocar nossa cara no bagulho, no caso, nossa balaclava. A gente sempre fez algo pelas pessoas. A gente sempre trabalhou por alguém, nunca trabalhou pelo nosso sonho. Então, é basicamente isso daí. Consegui fugir de todas essas pessoas que sempre me atrapalharam e, aos poucos, da insegurança que eu sempre tive e tô tentando acabar com ela. Isso junto ao personagem passando pela mesma coisa que eu passei na minha vida. É isso. O personagem, ele meio que já fez de tudo pra mudar, e ele viu várias coisas mudando, mas ele não muda. Então, tipo, tudo à volta dele tá mudando, mas ele não. Então isso acaba ligando uma chave na cabeça dele, e ele percebe, pô, será que a minha resposta não tá nas coisas externas e sim interna? A partir desse questionamento interno, ele percebeu que talvez ficar confiando as respostas e as soluções dos problemas nas outras pessoas pode ser uma má ideia. Então isso prova que as pessoas que ele estava confiando não eram as pessoas certas. Talvez ele tinha que confiar mais nele mesmo para depois conseguir confiar nas outras pessoas. E até que ele se torna autoconsciente da doença que ele tem e fala para ela mesma, ele fala para ele mesmo que não vai mais alimentar essa doença, que isso quase matou ele. E o primeiro passo para quem tem problemas psicológicos é admitir para ele mesmo que tem isso. Porque enquanto você não admite, você não consegue se tratar, você não consegue vencer. Então, pela primeira vez, esse personagem parece que ele está indo no caminho certo e está indo no trilho, finalmente. Aí na parte que a gente canta junto,
me destruir, mas aprendi a lição. Seria o personagem, depois de passar por tudo aquilo e estar completamente destruído no fundo do poço, ele perceber que ele passou por tudo aquilo, apanhou da vida, mas aquilo lá deixou ele calejado, ele aprendeu a lição e ele se tornou uma pessoa mais experiente. E eu sofri calado muito tempo só para não chamar a atenção. Passou por tanta coisa e ele escuta tanta coisa dos outros falando para ele, e ele não tem força o suficiente para falar, não tem força para se expressar, porque a mente dele não deixava. Então ele começa a falar para ele mesmo: pô, eu sofri calado tanto tempo só para não chamar a atenção, só para não causar problema, só para ninguém ficar olhando para ele e julgar ele mais. Mas isso mudou. Já não preciso da sua aprovação, isso daí seria o personagem se tornando autossuficiente de tudo, das ideias dele, das atitudes, do rumo que a vida dele vai tomar daí pra frente, né? Então ele já não precisa mais pedir a opinião de ninguém para fazer as coisas, não precisa seguir os passos que os pais deles queriam, não precisa aceitar o que a religião colocou para ele. Dali pra frente é ele que toma as decisões da vida dele, já entendeu isso? E é isso, ele se tornou autossuficiente e adquiriu esse sentimento de solitude. No final das contas ele percebeu que ele tem que ser ele mesmo, porque se encaixar aos padrões da sociedade pode ser algo ruim e errado, se não fazer ele feliz, né? Então ele se encontrou e aos poucos ele está evoluindo sozinho do jeito que tem que ser. Resumindo, as minhas partes desse EP ele foi baseado em alguns relatos que vocês disseram para nós no show. Então, já tive conversas com muitos de vocês, eu sei que algum de vocês provavelmente está assistindo o vídeo. Então, foram várias experiências que a gente meio que pegou pra gente e retratou nesse personagem. Então, esse personagem também é uma visão que a gente tem de algum de vocês. É como se fosse a gente mostrando pra vocês o que é bom e o que é ruim, assim, sabe? Então tá bem explícito isso. Então é um CD cheio de metáforas, não é só uma história de um personagem, também não é só um CD, um EP que fala sobre fanatismo religioso, ou se autodestruir, ou se encontrar. Então é uma obra completa. Então antes de vocês acharem que a gente está insinuando ou falando para vocês fazerem alguma coisa errada ou alguma coisa certa, tentem analisar bem a obra por completo. Isso daí eu também pensei, principalmente quando eu fui escrever a última parte, na fase do Solitude, também imaginei como se fosse um fã mesmo, um seguidor nosso, que também sempre, quando eu trocava uma ideia também com o pessoal pelo Instagram, também eram relatos até parecidos com o que a gente cantou na letra, entendeu? Então, muitas das vezes que eu vou fazer a música, não necessariamente é 100% eu ou o que aconteceu comigo. Às vezes são relatos de vocês e eu tento me colocar no lugar da pessoa e pensar assim, pô, mano, como que será que é ela passando por aquilo? E como que ela poderia se identificar com aquilo e conseguir sair? Por isso que o EP ele teve essas fases, a gente decidiu não ser só uma parada pesadona, densa, que nem foi o tipo Luiz Câmara da Depressão. Ele começou com algo tipo, mano, o que vai acontecer? Foi com uma parada tipo pesadíssima e a gente deu uma solução para aquilo. Então, se você olhar para a linha do tempo, seria uma pessoa que começa perdida, não sabe para onde ir. Aí depois ela encontra algo e não é aquilo que ela gostaria e no final das contas ela percebe que a resposta para tudo sempre esteve com ela, porque ela era ela mesma. Bom pessoal, esse vídeo aqui a gente quis dar uma diferenciada, porque a gente fez uma parada diferente, que foi esse EP Heaven's Gate. A gente, desde o começo, ele foi uma parada que a gente sempre sonhou em fazer desde as épocas passadas, assim como a gente falou, e ele se tornou realidade. Obrigado a todos vocês que esperaram, que aguardaram. Agradecer ao Manu também, que ajudou esse sonho a se tornar realidade. Vai ter muito material relacionado a esse EP. Tudo que a gente falou aqui é o nosso ponto de vista a partir desse personagem. Interprete como você achar melhor e faça a sua letra e cante e conte a sua versão. Então a gente gostaria que vocês fizessem a mesma coisa aí nos comentários e pegassem esse personagem,
fizessem ele passar pelo Heaven's Gate, como ele saiu daquilo, foi parar lá no Jonestown, o que aconteceu ali para ele, o que aquilo tem a ver na sua vida também. Você pode ser o personagem dessa história, até chegar na solitude. Conta um pouco pra gente aí o que você gosta de fazer quando você tá sozinho, o que faz você se sentir bem. Então, provavelmente a gente vai postar lá no Instagram e no YouTube essas perguntas, e aí o que a gente quer saber, qual foi o seu Heaven's Gate? Pô, pode escrever lá que a gente vai ler. E no final, a gente quer saber o que você aprendeu com tudo isso. Pô, o que você gosta de fazer sozinho em casa. Às vezes você vai escrever lá e vai descobrir, vai lembrar das coisas boas. Pô, é verdade, mano, fazer isso sozinho é legal. Então a gente quer induzir vocês a pensarem nessas coisas, entendeu? Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, comenta, compartilha com todo mundo. E não esquece, se você está vindo nesse vídeo e não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ouçam o EP muito em todas as plataformas digitais, no YouTube, interajam, porque se vocês gostarem muito e se esse CD bater um número bom, a gente pode contar o que aconteceu com esse personagem depois dessa fase da solitude. Não esqueçam de seguir o Manu, que se não fosse ele, esse projeto não ia se tornar realidade. Então sigam o cara e ele vai soltar um clipe com uns berros aí que tá monstro. A gente fez a edição, a gente fez tudo, beat, vídeo, edição e tudo, e tá muito bom. Então acompanhe o trampo do cara, porque a gente tá fazendo a produção de tudo também, tá ligado? Falou!